Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Imagina você lançar um site para vender roupas e vender apenas uma peça. Esse foi o começo da história da nossa convidada de hoje, a Luana Amy Suzuki, fundadora da Las Clothing. Ao invés de se sentir um fracasso, ela ficou encucada e tentou entender o que faria as pessoas comprarem mais. Em busca de descobrir essa resposta, ela criou um negócio que em 2024 faturou 5,7 milhões de reais. A mentalidade do empreendedor é clara quando quer fazer um negócio dar certo. E isso é o que mais me encanta no meu trabalho. Apertem os cintos que a estrada da Luana já começou. Caroneiras, sejam bem-vindas! Eu quero convidar vocês para entrar no site de caronanacarreira.com.br porque tem mais informações do curso dos sonhos que eu tô vendendo. É a realização de um projeto de vida que eu fiz mentoria individual por muito tempo, ajudando as pessoas a encontrarem uma carreira com propósito. Eu peguei toda a minha metodologia, passei para o digital e agora eu estou oferecendo para vocês e eu quero muito que você viva essa experiência e possa encontrar a carreira dos sonhos. Mesmo que seja no corporativo ou no empreendedorismo, a gente segue todos os caminhos lá dentro. Agora vamos embora para a nossa entrevista de hoje. Luana, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oiê, caroneiros. Caroneiros ou caroneiras que você fala? Então, nós somos em grande maioria mulheres. Mas tem uns caroneiros aí também persistentes que seguem na carona com a gente. Oi, caroneiras, então, caroneiros. Muito bom te receber. Eu não queria começar falando, na abertura eu nem mencionei medicina, porque a sua história está muito marcada com a possível trajetória pela medicina, mas eu não queria seguir por esse caminho, porque eu acho que a sua história de venda, como uma vendedora, por mais que você seja uma influenciadora, você começou a sua carreira vendendo presets na internet. Primeiro, explica pra gente o que é preset. Eu primeiro queria agradecer por estar aqui, eu ouço todos os episódios, então assim, tô super animada, eu amo as perguntas que a Thaís faz. Bom, sobre o preset, basicamente, sabe quando aquela época que todo mundo editava as fotos iguais, parecia o fundo do céu, ficava um azul bebê, um azul meio chiclete? Sim. Essas configurações, na verdade, são no aplicativo que na época tava muito em alta, chama Lightroom. Como se fosse um Photoshop, só que só de edição de foto. Tá. Quem entende mesmo de foto vai falar que eu tô explicando errado, mas é que é um jeito mais simples. Então dá pra baixar no celular e tudo mais. Ele tem ajustes mais profissionais que é difícil de você entender e você consegue salvar esses ajustes. Então o que basicamente eu fazia era criar ajustes. Então assim, com esse ajuste aqui o céu vai ficar assim, sua pele vai ficar mais bronzeada, isso eu salvava. E as meninas aplicavam nas fotos delas e viravam um filtro pronto, um filtro mais profissional. Do que um visco, assim, por exemplo. Então as pessoas, elas baixavam o aplicativo e elas tinham o seu olhar, o seu toque. E aí elas copiavam o arquivo que eu mandava, porque você conseguia abrir um arquivo lá, e aí quando você aplicava esse filtro, ficava exatamente desse jeito a foto, todos iguais, sabe? E nessa época você não fazia publi, nada? Não, porque quando eu comecei esses filtros, eu tava na escola, eu tinha acho que 15 ou 16. E foi super sem querer, assim, o que aconteceu foi que eu sempre fui muito vaidosa de querer coisas específicas. Então, assim, eu quero um tênis. Meus pais me dariam sem problema nenhum, né, se eu estivesse precisando. Mas muitas vezes eu queria o tênis que tava na moda, né? Ou o tênis que tava na Capricho, ou o tênis que tava nos blogs, ainda nos blogs, sabe? Eu gostava muito de ler. Vídeo no YouTube, né? Eu assistia muito. Então, eu queria modelos específicos. E pra eu ter essa liberdade de comprar o que na minha cabeça fazia sentido, eu tentava vender tudo que dava. Eu vendia minhas roupas no Enjoei. Aí, esse do filtro é a mesma coisa. Eu tava com 15, 16 na escola. Eu seguia influenciadoras que estavam vendendo pacotes de filtros por uns R$100.
Eu falei, pai, não é esse daqui que você me ensinou? Porque meu pai, ele sempre amou fotografia. Ele era a pessoa que comprava câmera, sabe? Lente diferente, me ensinava a editar. Falei, não é isso que a gente faz nas nossas fotos? Aí ele falou, é. Falei, como que exporta pra outras pessoas conseguirem aplicar? Daí ele me ensinou, falei, vou vender. Então eu mesma criei o site e tudo mais. Que legal. Mas eu não aparecia no Insta, era uma coisa super discreta, assim. E por quanto você vendia, você lembra? Eu acho que era R$30. Ótimo preço, bem mais competitivo. Super. E mesmo assim eu colocava influenciadora, você acredita? Pra vender os presets? Então você já tinha uma mentalidade de negócios? Super sem querer, porque eu tava na escola, assim, eu jurava que eu ia ser médica, então nem me levava tão a sério. O que eu fazia, eu falava assim, pai, eu acho que elas cobram caro pra divulgar. E se eu dar... Não, olha isso. Se eu dar 80% das vendas pra elas... 80%? Com que elas vendem com o nome delas, né? Que era um filtro e o nome da influencer. Aí meu pai riu muito. Eu falei, não tem problema, pai. Se eu ganhar 20, 30% pra mim é muito. Eu tô na escola, eu não faço nada. E daí, pra mim, já era ótimo, assim. E elas achavam muito uma proposta extremamente positiva. Porque elas não tinham que fazer nada além de divulgar, né? Eu digo no sentido operacional. Elas não tinham que criar um vídeo divulgando. Era mais repostar mesmo o nosso post de antes e depois, entendeu? Porque esse post a gente fazia também. E aí foi assim, no comecinho. Nossa, que interessante. E daí você começou a desenhar as suas roupas. E uma grande surpresa. Muita gente se interessava. E uma grande surpresa. No seu primeiro site, quando você botou as peças à venda, você vendeu uma peça. Sim. Gente, eu acho maravilhosa essa história, porque hoje, olhando o seu sucesso, ninguém acredita, né? Ninguém. Mas assim, essa uma venda te gerou uma curiosidade. Ao invés de você pensar, nossa, sou um fracasso, você pensou, como que eu vendo mais? Me conta um pouco desse momento, porque essa mentalidade me chama muita atenção. Geralmente eu acho que as pessoas passam por etapas de pensamentos, né? Então assim, putz, não vendi, vou continuar ou não vou? Esse pensamento nem passou pela minha cabeça, assim, eu lembro que foi algo muito natural, tanto é que eu lembro que eu lancei o site, eu tava na casa da minha tia, vi que vendeu uma, meu único pensamento foi, como que eu vendo as outras? Não teve essa coisa, porque como eu não tinha expectativa com a marca, eu não tive frustração, sabe? Então pra mim foi algo muito contínuo, assim, eu lembro que no dia seguinte eu já tava, então acho que eu vou entrar nos grupos de Facebook, divulgar os looks por lá, e daí foi dando super certo. Então foi algo muito tranquilo, assim, sabe? Mas você acha que pra tudo na vida você tem essa mentalidade de buscar a solução? Sim, eu acho que sim. O que acontece, eu até converso muito com as minhas amigas, assim, eu acho que eu tenho um perfil extremamente objetivo, eu não sabia disso. Eu descobri quando a gente começou a trabalhar mesmo com outros fornecedores, consultorias, né, que tem experiências com outras empreendedoras, elas falam, meu Deus, calma, você tá objetivo até demais, né? Então, assim, ou eu quero ou não quero, se eu quero eu vou até o fim. Mas na vida pessoal acho que eu sou um pouco diferente. Lógico que em situações maiores, então, por exemplo, meu namoro, eu sempre fui muito determinada. Ele foi estudar fora, eu falei, não, eu vou continuar e continuar até o fim. Mas no dia a dia eu sou muito mais menina na minha vida pessoal e eu diria que no trabalho eu sou muito objetiva. Então eu consigo ser extremamente assim em tudo do trabalho, da marca, mas na vida pessoal mais ou menos. Mas você deixa as pessoas cuidarem de você? Até que sim, viu? Mas só que é muito próximo. Então, assim, eu sou muito, muito grudada com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Ela foi viajar agora 4 dias só. Quando eu comecei a contar para as pessoas, elas pensaram, nossa, acho que ela vai ficar 1 mês, porque eu contei chorando. Falei, nossa, eu vou na minha primeiro evento sem minha mãe. Nossa, fico até emocionada de pensar que eu tô indo sem ela. E eu chorando, e as pessoas, entendi quanto tempo ela vai ficar? Eu falei, 4 dias. Emocionada, você. Muito emocionada, assim. E eu amo ficar muito perto deles. Então eu acho que tem essa dualidade, assim, né? Não, mas que bom. Eu acho importante. Eu acho que o laço familiar, quando saudável, ele nos fortalece muito a nossa autoestima, sabe? Sim. Então eu acho muito bom. Mas vamos lá. Você pegava o dinheiro dos presets, reinvestia contratando influenciadoras.
tanto para vender os presets quanto para vender as roupas. Era isso? Sim. Só que como o modelo de negócio do preset, eu não precisava pagar elas antes, né? Era com a venda delas. Era muito mais fácil isso me levar para investir direto na LAS, nas influenciadoras LAS. Entendi. E como que... por exemplo, você não tinha CNPJ nessa época ou já tinha? Não, porque eu tinha 16. 16 anos. E daí como que você abordava elas? Perguntava preço? Elas te levavam a sério? Então, eu acho que era um mercado que ele estava sendo construído também. Tá. Tanto é que eu até brinco, a LAS, ela deu muito certo no começo, porque a gente meio que nasceu junto com o mercado de influenciadoras. Lógico que um pouquinho depois, mas a precificação era muito diferente, os contratos eram muito diferentes, né? Hoje em dia a gente tem tudo separado, então você vai fechar publi, você quer divulgar no site, tem que ter direito de imagem. Antes não, né? A gente fechava, a gente tinha direito a tudo. E eu fico até feliz, inclusive, do mercado ter evoluído tanto. Se profissionalizado, porque eu sei o quanto a LAS também só cresceu e é o que é por conta das influenciadoras. Então elas têm um poder gigante no mercado. Mas elas levavam a sério, acho que elas nem sabiam quem estava escrevendo por trás do e-mail. A gente formalizava tudo, não tinha o CNPJ, mas a gente formalizava, então, com documentos do meu pai, por exemplo, sabe? Fazia transferência todo dia exato do mês. Então, era uma coisa bem certinha, assim. Bem certinha. E daí, nesse momento, você tinha 16. Um ano depois, você estava prestando faculdade. Inicialmente você queria medicina, depois você acabou mudando para marketing, que eu acho que foi a melhor sacada. Mas alguém na sua rede de apoio falou, você é doida de desistir de medicina? Você chegou a ouvir um desencorajamento? Não. Que ótimo. De ninguém. Tanto é que eu acho, hoje assim, vendo de longe, as pessoas até brincam, eu não tinha nada de personalidade que fizessem alguém me associar com essa profissão. Eu era muito de querer sair criando tudo, comunicar com todo mundo. Então, eu tinha pavor de sangue, assim, sabe? Eu não gostava de ver ninguém triste, ninguém doente. Se minha irmã tava com febre, eu achava que acabou. Acabou, tem que levar pro hospital. Então, era o perfil que não batia mesmo. Então, eu acho que quando eu falei isso para as pessoas foi mais um alívio do que uma surpresa, sabe? Sei. Talvez, assim, as pessoas sentissem que você não tava no caminho certo, né? Não. Você começou vendendo uma peça. Hoje você pode abrir, não precisa abrir faturamento, se bem que você já abriu para exame, né? Mas quantas peças vocês vendem hoje por dia? Ou quantos pedidos hoje por dia? Olha, por dia eu não sei te dizer exato. Por mês a gente tá com uma média de 4.000 peças por mês. Caramba, é muito. E uma grande fatia dessas peças é bem interessante, são os nossos básicos que a gente brinca. Então foi uma das peças que a gente começou e que elas fez muito sucesso. Então nossos tube tops, as nossas regatas, eu sempre fui muito chata com isso. Então a gente repilota, né, quer fazer o teste 3, 4 vezes. Ai, Lu, mas por que? Já tá perfeito. Eu sei que se mudar um dedinho, o comprimento da alça, e mostrar um pouco mais busto, um pouco menos, vai vender mais ou vai vender menos. Então, é um tipo de produto que pra gente funciona muito bem. E você que desenha todas as peças? Isso, eu desenho rascunho e aí a gente, com o passar dos anos, a gente vai profissionalizando. Isso que eu queria saber, como que foi a profissionalização? Como eu não sou formada em moda, e eu tenho um lema, assim, né, dentro de mim, dentro da LAS. Se eu não sou formada naquilo, se eu não sou expert, não tem que tentar, você tem que aprender com quem é, né? Então, eu não sou formada em moda, minha graduação é em marketing, então eu tenho muito olhar comercial das peças. Então, assim, se você mostrar um casaco de inverno e falar, você vai fazer isso pra LAS? Eu consigo bater o olho muito rápido e falar, isso é comercial pro Brasil, isso nem é comercial pro meu público, porque ou ele vai chegar com preço muito elevado, ou qualidade muito inferior com preço de acordo com o meu público. Eu bato esse olho muito rápido. E aí, eu rascunho todas as peças, porque eu crio a coleção principalmente com um olhar comercial e de posicionamento. Então, às vezes tem peças que não vão vender muito, mas eu preciso dela para me posicionar como marca, sabe? E aí, quando eu tenho todos os rascunhos, e são rascunhos não profissionais, a gente tem um time, né, uma consultoria, parceiros que eles transformam esses meus rascunhos em fichas técnicas. Então, se eu te falo uma informação dessa, eu quero a regata que mostre mais o ombro. Eles vão transformar isso em informações técnicas, então aumente a parte do busto que fica à mostra em tantos centímetros, por exemplo, sabe? Mas você acha que, por exemplo, você pôr uma peça, ela vende mais? Sim,
Sim, hoje em dia sim. No começo não tinha No nada começo a ver. não? Nada a ver. Você tá brincando? Meu Instagram era privado Uhum. e eu não mostrava meu rosto na marca. Então as pessoas não tinham ideia, assim, por exemplo, elas não eram... Você não era influenciadora? Não, nada. E você sentiu a necessidade de se tornar influenciadora para vender mais ou por quê? Eu acho que mais por uma questão estratégica de posicionamento, né? Então, assim, eu comecei levando em primeiro lugar a questão da marca e as influenciadoras que representavam a marca, né? As influências que a gente pagava mesmo. E daí começou a acontecer, apesar disso, eu mostrava as roupas em mim, nos stories, mas sempre tampando meu rosto. O foco era assim, como fica no corpo e acabou. Elas conheciam minha voz, e às vezes eu aparecia nas postagens do feed em forma de foto, mas não foto assim, olha a roupa na Luana. Era eu mostrando a pilha de caixas do dia, então uma coisa bem bastidores mesmo. E aí eu comecei a sentir uma conexão muito grande, sem eu imaginar que isso estava acontecendo, assim, do nível de... Ai, eu tô emocionada que a Lu conseguiu bater mais um recorde. Falei, caraca, elas estão criando uma pessoalidade ali, né? Que é uma conexão que eu nem tava esperando. E aí eu comecei a pensar, só que pra mim ainda era uma construção muito grande. Eu me via muito distante, muito diferente dessas meninas que eu pagava. Então eu pensava, não, elas têm um estilo muito mais legal que o meu. Elas têm coisas muito mais interessantes pra mostrar do que eu. Então eu acho que a minha autoestima, ela também foi sendo construída com a Las. Eu sabia do meu gosto, mas às vezes eu não conseguia mostrar isso, sabe? Então minha autoestima foi sendo construída. E eu nem digo por... criar um negócio, mas eu acho que pelas pessoas que foram aparecendo no caminho. Então, assim, com 19 anos, a costureira me chamou e falou, você reformou minha casa, você sabia? E eu acho que isso você vai ficando segura, sabe, de si. E aí, quando as próprias clientes começaram a criar essa conexão, eu falei, bom, eu vou aparecer e vamos ver o que dá. Aí eu abri meu Instagram, comecei a postar no TikTok, comecei a mostrar o que eu pensava e acontecia por trás da marca, e essa conexão foi muito positiva pra gente, assim, no momento que eu tava pronta, né? Citando minha amiga Lela Brandão, e sua amiga também. Sim. Ela fala que, ela pergunta quanto custa a vida dos nossos sonhos. E eu ouvi esse episódio, inclusive, eu chorei. É muito bom esse episódio. E eu imagino que esse processo também de se expor tenha te custado algumas coisas. O quê? Eu acho que eu tenho a mania de esquecer as coisas ruins, assim, não esquecer, mas eu não tenho tão claro na minha cabeça exatamente o que eu senti, o dia que eu senti. Mas eu lembro de algumas escolhas quando mais nova, que às vezes não eram tão escolhas, mas que eu lembro que me tocou bastante. Então, eu acho que o sonho também, quando eu falava de fazer medicina, talvez não fosse o curso em si. Mas eu vi sempre minhas primas como exemplo pra mim. Eu sou uma das primas mais novas da família. Tá. Elas hoje em dia já têm filhos, são casadas. E aí eu vi que na época de faculdade, elas iam morar fora, sabe? Então, como a gente é de Mogi, tem muito essa cultura de vai fazer faculdade, agora é hora de mudar para São Paulo. Isso é muito comum, assim, todo mundo da cidade faz, praticamente. Então, minhas primas fizeram isso, seja São Paulo, seja outras cidades que têm universidades maiores. E eu achei que eu ia viver isso, um pouco dessa independência, dessa liberdade. Na verdade, eu me via até fazendo intercâmbio, né? Eu via uma prima minha, que ela era viajante, então ela decidiu fazer alguns anos de experiência. Foi trabalhar na Austrália, fez um curso de marketing lá e voltou. E elas se viravam, assim, sabe? E eu achava isso muito encantador. Quando eu comecei a empreender, era bem na época que isso ia acontecer, se eu fosse ir atrás disso. Só que o negócio estava acontecendo no dia a dia, não é que eu criei uma estrutura. Com 18 anos o negócio estava acontecendo, era para eu fazer 70 caixinhas todos os dias. Então não tinha como largar isso pra viver essa coisa que eu sonhava e tal. Então eu lembro que uma coisa que me marcou bastante foi essa fase. Eu ver todas as minhas amigas indo pra faculdade. Eu também ia, mas eu ia e voltava todo dia de São Paulo pra voltar e trabalhar. E eu pensava, eu acho que então eu abri mão de alguns sonhos pra isso. Hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver. Eu posso, né, ter meu negócio e viajar e tal, mas leva um tempo até você criar a estrutura, que também é hoje. E isso da exposição eu senti bastante no quesito de você ter que representar uma coisa que nem todo dia você tá assim, né? Então, uma situação bem engraçada até. Eu fui viajar nas férias com a minha família e a gente tava numa praia aqui perto no litoral norte e a minha madrinha,
A gente é muito grudadas. E aconteceu um negócio, acho que pequeno, o ar-condicionado do quarto dela não tava funcionando. Só que eu não consigo ver ninguém da minha família sendo injustiçado, sabe? Eu senti que ela tava falando, ninguém tava dando bola, comecei a brigar na recepção. Falei, não, gente, não sei o quê. Então, assim, virei o leão. Quando eu viro pra trás, tem uma menina. Oi, eu sou muito fã da Lázara. Mentira. E aí, assim, nessas horas você pensa, pô, você não devia, né, ter feito isso. A mesma coisa quando eu vou pra festas e eu sei que tem muita menina do público. Eu me controlo muito, pensando, eu não posso tá assim, sei lá, né, num estado que não seja legal, conhecer elas, cumprimentar elas. Eu acho que tem um pouco desse preço e principalmente a questão de que como eu comecei a conectar meu público muito com a minha vida pessoal, principalmente com o Las Club, que é um perfil fechado, eu tava conversando esses dias com a minha prima. O que acontece é que eu trabalho no escritório e quando eu chego vem a parte mais legal pro meu público. O maior entretenimento pro meu público, teoricamente, é o meu momento de descanso. Porque é quando eu mostro o meu namorado, é quando eu mostro o que eu vou comer, é quando eu mostro o que eu gosto de assistir. Só que isso é um ciclo muito perigoso, porque quando você vê, você se concentra o dia inteiro no escritório e quando você chega na sua casa, você se cobra porque... assim, agora é a parte mais legal, agora você tem que mostrar que você tá vendo, agora você tem que mostrar que você tá comendo. E essa cobrança entrou num looping que eu demorei muito tempo pra perceber que isso era parte do trabalho. Então, e é parte do trabalho, sim. Então eu viajava, eu achava que não era nada mais que minha obrigação estar mostrando a viagem inteira, sendo que era uma viagem que não era trabalho, mas eu sempre transformava. E aí o auge foi nessa última que eu e meu namorado, a gente tava passeando, tava muito frio, e eu ia lançar a coleção de verão no Brasil. Eu acordava mais cedo, colocava roupa, passava frio na rua pra ele tirar foto pra mim e voltava. Eu falei, não, isso tá tudo errado, sabe? Uma coisa é você tá planejada pra isso, mas eu achava que isso era meu descanso também. Não, tô descansando, é rapidinho uma foto do look, não, é trabalho. Né? Não, com certeza. Hoje, você consegue ficar 24 horas offline? Não. Não? Eu tô tentando. Tanto é que eu acompanho muito a Lela, eu tenho muita admiração por ela. Acho que é sábado, né? Que ela sábado. Fica off. Eu tento fazer isso também. E eu consigo, assim, mas 24 horas, você entrar um pouquinho de manhã, à noite, o que tá acontecendo, ainda não. Você é uma estrategista de marketing afiada. Sua visão de mundo, para mim, é muito interessante. O seu TikTok é cheio de dicas. Então, pessoal, se vocês ainda não... Aliás, vamos aproveitar essa deixa e falar as suas redes sociais. Tá bom. Minhas redes sociais, eu tenho meu TikTok, que acho que é luanaami_02. Não tinha na época mais user que eu queria. Meu Instagram é luanaami. E os Instagrams da marca, né? Tem o da Las, que é Las Clothing. O TikTok da marca é igual. E o Las Club, que é da nossa comunidade. Muito bom. Todos os links estão no descritivo do nosso podcast. Então, você é uma estrategista de marketing afiado. E você é muito boa em construção de comunidade. Que dica você daria para quem quer construir uma comunidade? Eu tava inclusive vendo uma aula do TR Circle, não sei. O TR Circle é meu grupo de empreendedoras, que a Lu faz parte. A Dani do Cafezinho também faz parte. Então, é um grupo fechado, só para vocês entenderem, passa por um processo seletivo, ou você é convidado. E assim, o link tá na bio, se você quiser mais informações, mas é disputado, gente. Vocês tenham paciência, tá? Nossa, e eu amo o grupo, muito, muito. Amo as meninas que estão lá. Sim. As aulas, principalmente, porque são experiências reais. Sim, então, isso que eu tava te contando de comunidade. De novo, uma aula da Lela, que foi mais recente, né, que a gente teve. E uma coisa que eu acredito muito, assim, na Las, ela falou muito sobre ter um inimigo em comum, todas essas questões que funcionam para a comunidade dela. Para mim, também tem pontos muito específicos, mas eu acho que para sua pergunta, assim, o que funciona para criar uma comunidade, eu sempre falo que eu volto lá no conceito básico do básico, que, assim, comunidade, basicamente, é um grupo de pessoas que têm algo em comum. Então, muitas marcas ficam, vou criar minha comunidade, vou criar a comunidade. Nem a própria marca sabe o que ela quer ter em comum com os consumidores. Então, como que vai criar uma comunidade? Então, para lá, no caso, a gente tem muito claro que a gente tem na nossa comunidade meninas que gostam de se vestir bem, são vaidosas, mas são meninas que também prezam muito por peças básicas, com um toque diferenciado, com uma temporalidade na peça e que elas consigam meio que modelar a peça do jeito que faz sentido para elas. Então,
um top básico da Laz eu consigo usar para sair de noite, mas se eu quiser usar para trabalhar eu também consigo, dependendo de como eu vou compor essa peça. Além de gostos que a gente vai descobrindo que nossa comunidade tem em comum com a marca, então a gente tenta imaginar a marca como se fosse uma menina. E aí a gente vai descobrindo gostos em comum e a gente compartilha com a nossa comunidade. Então, por exemplo, primeira vez que eu citei, aqui no escritório todo mundo assiste Gossip Girl. Nosso público, todo mundo já assistiu Gossip Girl, por coincidência, a grande parte. Então, é um assunto que eu consigo conversar em comum, fazer memes, postar sobre isso, sabe? Então, eu acho que nisso da comunidade é isso. Você sempre volta lá no início. Tá, calma, mas o que a gente tem em comum? A mesma coisa no TikTok. Muita gente tem desespero, né, em viralizar, crescer lá. E eu acho que hoje em dia a comunidade da Laz tá muito por lá. E aí eu vejo que uma coisa que todos os clientes têm em comum é o jeito que elas ficam felizes quando elas abrem um unboxing. Então, o que é? Elas têm um gosto em comum que é essa experiência de compra e dentro da experiência, sendo mais específica, a gente sempre manda um biscoitinho. Um biscoitinho da sorte, super! Eu amei. E um adesivinho, né? Ou uma cartela de adesivos, não é? A gente sempre vai trocando brinde. E elas gostam de colecionar. Então, toda vez que a gente lança um drop, os primeiros 500 pedidos vão com chaveiro. Sempre a gente troca o chaveiro. O último foi uma bota western, escrito Laz, pequenininho assim, depois eu te mostro. Então a gente vai entendendo quais são os elementos que fazem sentido para nossa comunidade, e a gente gasta energia nisso, que é todo drop tem um chaveiro novo, o biscoito da sorte nunca pode faltar na nossa expedição, uma briga lá que a gente tem, tá caindo o mundo, mas tem biscoito da sorte, quando não vai no pedido, elas ficam muito frustradas, mandam e-mail, como assim não veio no meu pedido? Então a gente vai entendendo sempre os elementos que para elas fazem muito sentido, que às vezes não é o que faz para um conselho, para uma gestão tradicional, né? Mas para as clientes fazem. E aí é onde a gente insiste e vai cada vez mais agrupando elas e conectando. Você tem um daily para marca. Daily, para a gente explicar, é um perfil fechado, onde a comunicação se concentra nos stories. E é como se você estivesse mostrando os bastidores. O que você não postaria para o aberto, para o público aberto, você posta no daily, que é fechado. Então, assim, todo perfil de daily tende a ser fechado. Qual é a estratégia por trás de um daily? A gente postava muito dos conteúdos que a gente posta hoje em dia nesse daily no perfil da marca, né? Igual muitas influenciadoras, muita gente fala qual o sentido delas criarem um daily se elas são influenciadoras e, teoricamente, elas tinham que criar conexão com todo o público. Bom, cada perfil tem sua estratégia. No caso da Laz, a gente mostrar esse excesso de humanização no perfil profissional da marca, ele distanciava o nome da marca de uma coisa profissional. Porque assim, eu sigo a Laz, gosto de comprar na Laz, mas eu abro os stories, hoje elas estão mostrando que elas estão comendo no café. Acho que não é uma marca tão profissional, né? Mas ao mesmo tempo é o que conecta. Então a gente precisava de um espaço separado para criar essa conexão. Eu quero poder postar, gente, esse é o meu episódio favorito dessa série, mas não tem cabimento postar hoje em dia no Instagram profissional da marca. No começo tinha, postava tudo. Hoje em dia não. Então foi uma estratégia muito boa para separar e até para o consumidor saber o que ele quer ver, ele vai em um perfil diferente. Hoje eu quero ver o que eu vou comprar, vou na Laz. Mas eu quero ver como que fica as peças na Lu. Deixa eu ver se ela postou o look dela hoje. Aí ela vai no Laz Club, entendeu? Entendi. Você tem um laço muito forte com as suas seguidoras e você faz encontros da sua comunidade. Como que você acha que as seguidoras te veem? Como uma amiga, como uma ídola, elas, como fãs, como elas te veem? Nossa, eu não faço ideia, assim, toda vez que a gente abre... Mas o que você sente, assim, o que as pessoas ao seu redor falam? Eu fico até um pouco tímida, assim, nesse sentido, porque como eu fico em Mogi, que é a cidade que eu moro, eu não vejo maior parte do meu público-alvo sempre só nesses eventos, que meu público-alvo fica muito em São Paulo. E aí, quando eu encontro elas, é sempre uma reação muito de fã da marca. Então, de êxtase, às vezes elas estão tímidas, no evento do café elas estão tremendo. E pra mim isso é muito doido, eu fico tímida de volta, mas é muito legal a sensação. Mas eu acho que é isso, elas têm um carinho grande com a marca, e quando elas me veem, elas veem a personificação da marca ao vivo ali. Pode ser, é verdade. Não, porque eu falo isso porque, por exemplo, a Kim Kardashian uma vez falou... As pessoas me veem como melhor amiga delas. E é isso que eu sou.
Então, porque ela abria, né, na época do reality, lá no começo, toda a vida dela, contava os segredos, enfim, para criar essa conexão cada vez mais próxima. Então, isso que eu fiquei curiosa, assim, mas você acha que é, acima de tudo, a marca? Acima de tudo, a marca. É uma coisa que eu prezo muito em todas as decisões, até do que eu vou fazer, do que eu vou postar. Enquanto você falava, tava rindo por dentro, porque uma das coisas, inclusive, que eu mostrava no Last Club é o quanto eu era obcecada por Keeping Up with Kardashians. Eu assisti todos. E ela sempre comentava, como assim? Não imaginava. Eu falava, gente, eu amo, é o melhor entretenimento possível, assim. Sim, é verdade. O meu episódio favorito é quando, tadinha, ela perde o brinco, né? No mar. E aí as pessoas estão morrendo. Então, assim, eu lembro até que quando eu fui visitar uma vez meu namorado, ele tava estudando fora, no Netflix de lá, eu não sei porque não tinha série. Só no do Brasil. Aí, se eu fosse ver lá, eu tinha que ver pelo... Era Star Plus. Não era Star Plus. Hulu. Eu paguei. Porque eu falei, não, eu quero continuar assistindo. Ainda mais que aí elas mostram as coisas, eu vou lá e compro a salada igual. Fico fazendo. Eu gosto muito. Eu amo também. E como que a gente fortalece a mensagem que a gente quer passar? Por exemplo, um pilar muito em comum meu com a minha comunidade é que eu falo, a gente está batalhando para ganhar dinheiro com o nosso sonho. Então, assim, esse para mim é o ponto número 1 que a gente tem em comum. Todo mundo quer viver do que ama. E independente se é CLT, se é empreendedorismo, a gente quer viver do que ama e esse é o tema que direciona a minha vida. Como ajudar as pessoas a viverem do que amam. Como que você fortalece a sua mensagem? E qual é a sua mensagem? Eu acho que acabam tendo duas, né? Como marca, que foi o que surgiu primeiro, que foi o que cresceu primeiro, é a mensagem de que tá tudo bem você amar a mesma roupa pra sempre. E a gente não fala isso tão explicitamente, porque às vezes o slogan não combina com as campanhas que a gente quer fazer, mas a gente mostra isso em todas as atitudes possíveis como marca. Então, uma brincadeira que sempre rolava na minha família é assim, você parece a turma da Mônica, você tá sempre com a mesma roupa. E eu amo. Eu amo muito. Essa blusa eu já usei várias vezes. E na Lasa, a gente faz até com que as consumidoras, que é o que eu faço na minha vida, colecionem as peças clássicas da Lasa. Essa calça que eu e você, a gente tá usando hoje. Que a gente tá usando a mesma calça, gente. É coincidência, né? Eu já tenho mais de 5 ou 6 cores dessa calça e a gente olha a taxa do site, as mesmas clientes compram as 5 ou 6 cores. Então a gente oferece um guarda-roupa muito prático para elas, ao mesmo tempo que isso não coloca elas numa caixa. Então assim, então se você usa essa roupa, você isso não. São roupas atemporais, são roupas em que você se sente confortável porque você já sabe como você se sente nessa modelagem, você não fica em dúvida quando você vai comprar. E ao mesmo tempo elas são básicas para você adaptar do jeito que faz sentido pro seu estilo. Hoje mesmo a gente tá bem diferente, né? Só que ao mesmo tempo com a mesma calça. Então, pra marca isso fez muito sentido. E quando eu decidi começar a aparecer, a mensagem que eu queria passar é assim, a gente consegue como mulher, como menina, a gente não precisa virar o que a gente não é. Então, pode ser que eu nunca fale isso explicitamente nos meus vídeos, mas você também nunca vai ver eu mudando quem eu sou pra falar de marketing. Então, qual que é o indicado? Lu, você vai falar de marketing? Bota um blazer, fala mais séria e põe legenda. Nada a ver, o que eu gosto é apoiar ali no sofá e gravar. E eu sou assim. Então, uma coisa que eu reforço muito implicitamente ali nos meus vídeos, nas coisas, quando eu comecei a aparecer assim, mesmo sendo você e um pouco diferente do que seria a regra, você consegue muito conquistar o que você acredita. Eu sempre acreditei que dá pra ter uma marca, dá pra se posicionar como empresária, sem eu precisar vestir aquele padrão, sabe? Nossa, é uma mensagem muito poderosa. E realmente, as pessoas falam muito dessa questão do blazer, enfim, pra você passar uma mensagem séria. E eu nunca tive de blazer. Eu quase nunca uso, assim. É verdade. E como que a gente faz um lançamento na internet? Você viu a aula da Lela pro Terry Circle e que ela falou que ela faz algumas coisas. Por exemplo, ela faz muita live, ela mostra muitos bastidores, ela faz vlog mostrando a estruturação da coleção. Como que você acha que tem que lançar algo na internet? Eu acho que é muito de acordo com o ritmo que seu público sente ânimo.
Então, assim, o certo, na verdade, no mundo da moda é a gente desenvolver uma coleção por temporada, uma coleção de inverno, uma coleção de verão e lançar tudo. É isso que as grandes marcas fazem, né? E aí tá lá, tudo exposto na loja. O meu público, ele sente felicidade em ver novidade, em ver algo que ele não sabia que ia lançar. Então, se eu lanço tudo de uma vez, 6 meses antes, por 6 meses é a mesma coleção, a felicidade do meu público acaba ali. E como não é uma loja física, não tem porque ele ficar entrando no site. Elas já sabem o que tem. Então, pra gente, o que funciona é ter novidade todos os meses. E a gente lança em formato de drops. A gente sempre faz um mix de clássicos lás com novidades lás. Então, clássicos lás. Mês que vem vai ter uma cor diferente dessa calça. E vai mesmo. Mas também, ao mesmo tempo, vai vir algo novo, que é uma edição limitada, que é um kimono de babado, uma versão tal. E aí, na hora da gente mostrar essa coleção que tá vindo, a gente abre todo o processo criativo. Então, a primeira vez que eu provei esse kimono, por exemplo, a gente vai compartilhando nos stories. Quando eu olhei e falei, babado não tá... Aí eu cortei na hora com a tesoura pra mostrar pra confecção o jeito que eu acho bonito. Então, a gente vai compartilhando esse universo com elas. É muito legal, porque no final a gente sempre dá um nome pro universo. Então, por exemplo, quando a gente lançou a collab com um cafezinho, né, que a gente lançou uma bebida rosa e marrom, a gente lançou um drop inteiro rosa e marrom de peças. E aí foi bem em outubro, que era no outono. Então, a gente chamou de Spring Lass. Então, Spring Lass ficou, já passou a primavera, faz primavera, né, na verdade, faz muito tempo. E mesmo assim, os clientes falam, vai ter reposição do Spring Lass? Mesmo que não seja mais um timing, elas associam esse universo, que foi rosa, marrom, peças de cetim, vestidos mais soltos. Que legal. Então, pra gente funciona bastante. Você faz lives? Não, a gente não faz. Que legal. Não, é bom saber, porque às vezes as pessoas vinculam a live, falam que tem que ter live, e não necessariamente, né? O nosso tipo de marketing, ele não é tão escancarado. A gente sente que quando ele é mostrado demais, ele acaba assustando um pouco o nosso público. Elas criam um desejo para uma coisa mais de inspiração. Então assim, eu vi você usando outro dia, eu vi outra menina usando outro dia. Então uma coisa mais pontual cria mais esse desejo nelas do que mostrar tão explicitamente, você acredita? Entendi. Você é Gen Z. A Gen Z, assim, não generalizando, mas em grande parte preza mais pela qualidade de vida e o equilíbrio do que por ser workaholic, chegar no topo a qualquer custo. Como você, como líder, funciona? O que você passa para os seus colaboradores? Se eu puder ser bem honesta, para Claro. mim é difícil, porque eu acredito que, por mais que eu seja, né, a geração Z, a minha cabeça, e eu acho que isso vem um pouco da cultura da minha família, o nosso histórico, assim, de vida dos meus avós. Eu sou totalmente uma cabeça de geração antiga. Eu estaria disposta, sou muito competitiva e ambiciosa, assim, de um jeito sem maldade mesmo. Mas, então eu estaria disposta a passar por tudo, pra conseguir trazer o que eu quero pra minha família. Então, nisso, eu nunca questionei minhas horas de trabalho. Eu questionei pela primeira vez o fato de que eu não tirava férias antes, depois de uma pessoa que eu gosto muito, falar, Lu, pelo amor de Deus, né? Passei por alguns desafios também pessoais. Então, pra mim, o maior desafio é esse, porque eu trabalho com meninas que têm a minha idade ali, muitas delas. Eu entendo que esse é o pensamento da geração. Eu visto essa camisa no dia a dia do trabalho, de que a qualidade de vida vale mais que qualquer coisa, pra respeitar totalmente elas. Então, assim, das 5 horas, que é o horário que elas dizem, tchau, gente, não importa a urgência, tchau, vamos embora, vocês têm que descansar. A gente conversa muito. Esses dias, por exemplo, eu tava conversando com a Gi, que tá comigo desde o comecinho da marca, a gente é a mesma idade. Eu falei pra ela, a gente tem que vir todos os dias aqui, a gente tá todos os dias juntas, que seja o mais leve possível. Então ela é uma pessoa que tem muito esse mindset comigo, ela fica, então vamos fazer amigo chocolate? E aí, hoje eu tô aqui, por exemplo, tá o time inteiro comendo hambúrguer lá. Então a gente acredita muito nisso. E pra mim o maior desafio é esse, eu me cobro muito pra que elas não sintam que a minha cabeça ainda é na geração dos meus pais. Então eu não deixo esses problemas chegarem até elas, né? Eu visto essa camisa de, não, gente, verdade, qualidade de vida, e vivo isso com elas. Quando é só eu comigo mesma, que daí eu tô criando os projetos e tudo mais, nossa, é muito difícil. Eu acabo não colocando limites às vezes, sabe?
E você acha que a cultura da comunidade é a mesma do que a cultura interna, a cultura da empresa? Você acha que vocês vivenciam pontos em comum? Muito. Tanto é que, assim, várias coisas que a nossa comunidade nem faz ideia, mas que rolam em comum entre a comunidade e quem tá lá dentro fazendo acontecer mesmo, a gente prepara um seeding. Eu não sei se você já viu, todo ano de aniversário. Ele é gigante. O primeiro a gente colocou uma Polaroid da cor do tricô que a gente ia lançar para cada influenciadora. E a gente personaliza tudo com o nome delas, o saquinho das roupas, tudo. Só influenciadoras ganharam, só influenciadoras e as meninas do time. Então, assim, as clientes queriam muito, a comunidade queria muito e nossos colaboradores também queriam muito. Uma caixa gigante desse tamanho, com tudo personalizado. Só elas ganharam, além das influenciadoras. Isso é muito importante. Seus pais trabalham com você, Aham. mas você é a CEO. Como é essa inversão de papéis? É muito engraçado, porque eu moro com eles ainda. Não tenho vontade de não morar por enquanto. Eu sou muito apegada, assim, então é isso. Eu tô aqui falando, quando chegar em casa você vai ver, eu vou querer ficar abraçado com a minha mãe, falar pra ela. Ontem mesmo estava aqui, opa, que eu uso, não sei o quê. Eu acho que uma coisa que foi extremamente natural e ajudou muito o fato de eu ter uma irmã mais nova, que ela tem 19 hoje, ela não tá inserida na LAS, porque ela tá prestando vestibular para outras áreas. Então, como a gente não é só LAS o tempo todo, em casa a gente se controla muito no sentido natural mesmo, de não ser tudo sobre a LAS, porque a gente tem ali uma pessoa muito importante pra gente que não tá inserida na LAS no momento. Ela não quer no momento, né? Ela quer testar as coisas dela primeiro. Então, é muito engraçado, porque na marca, eu preciso colocar esse papel, às vezes, de falar as coisas, né? Então, esses dias, por exemplo, eu tava, pai, você não pode falar essas coisas lá, porque pode ofender, né, as pessoas, não sei o quê. Sabe essas piadas da geração anterior? E, ao mesmo tempo, quando eu tô em casa, é o contrário. Então, meu pai, Lu, você não pode falar assim com as pessoas na rua, não sei o quê. Então, acho que nesse sentido é bem tranquilo. Vocês conseguem trocar de papéis. Eu tava até brincando que, assim, então minha mãe, Lu, você aprova essa arte da caixa pra expedição começar a usar? A expedição pode começar a comprar tag com a borda arredondada, porque não rasga as peças, porque ela encabeça essa parte, né, também. Então, daí ela me pede aprovação. Em casa, na hora que eu vou sair, mãe, tudo bem mesmo eu ir pro bar? Então, é uma coisa que acaba sendo bem natural. Como ser levada a sério sendo tão nova? Essa parte é mais desafiadora, assim. Eu imagino. Porque eu acho que a gente fala de igual para igual, não importa a idade, mas a gente sabota muito, né? Então, logo nas primeiras contratações, eu pensava, putz, essa pessoa tá olhando e falando, essa garota não sabe o que ela tá falando. Tanto é que eu tenho uma melhor amiga da vida, ela chama Marina, e ela também empreende. E aí teve um momento da vida dela que ela fez estágio, porque acho que era obrigatório, ou enfim, ela estagiou num lugar que ela tinha um chefe. E ela pôde viver essa experiência. E eu lembro que foi uma fase que eu me coloquei tanto em questionamento, no sentido de, caraca, tô achando tão legal isso que ela tá fazendo, será que eu não tinha que ver essa experiência? E aí eu ligava pra minha prima, que ela é CLT, ela é líder dentro da empresa que ela trabalha, eu falava, é normal ficar brava por isso? É normal eu falar por isso? Então eu tive que vivenciar por muito tempo, tendo suporte nas escondidas de pessoas que eu confio, pra ir construindo essa minha confiança. Hoje em dia eu falo, não, isso aqui eu considero normal falar, isso aqui não. Quais são suas expectativas com a marca hoje? Hoje eu tenho muita expectativa que ela surpreenda. Então, eu gosto muito de causar um impacto, assim, positivo, sabe? Ninguém esperava que a gente fosse lançar uma collab de café. Foi maravilhoso. Assim como ninguém espera que a gente vai lançar uma maquiagem esse ano. Isso é muito legal. As peças, as novas tecnologias que a gente está colocando nas peças, isso acaba chocando um pouco as meninas. E eu acho que esse choque, essa coisa de surpreender, que pra mim é muito mágico. Porque eu fico surpreendida também. Eu acredito que quem consome, quem acompanha também. Então é essa vontade, assim, que eu tenho. Você traz muito da sua ascendência japonesa e da importância da sua história familiar. Quais são, assim, os principais aprendizados que você carrega para o empreendedorismo? Eu tenho alguns que eu nunca esqueço, assim. Então, o meu avô, né, a gente fala de chan na cultura japonesa.
Ele é vivo e ele tem 97 anos. Ele é super lúcido. Ele todos os dias pinta, sabe? Pinta mesmo. E ele sempre conta muita história dele, que ele tinha um dom, mas que ele nunca pôde ir atrás desse dom. Porque na época tinha que trabalhar no sítio. A história dele de vida é que ele morava no Japão. Quando criança, ele veio de navio para o Brasil. Então ele lembra, na época da guerra, tinha essa questão com o japonês, ele ia escondido pra escola, sabe? Coisa assim. E ele sempre me contou isso com um sentimento de, assim, não conseguir, sabe? Mostrar que eu era bom de desenho. Do jeitinho dele, ele me contava. Isso me marcou muito, porque eu pensei, poxa, tantas gerações depois, né? Se ele batalhou pra criar minha mãe, posteriormente minha mãe pra me criar. Na minha família a gente não tem histórico de empresa. Nenhum mesmo. Eu falei, bom, como eu comecei lá atrás com a ideia de desenho, eu nunca vou desistir disso. Eu tô podendo viver algo que ninguém da minha família viveu ainda, sabe? É uma responsabilidade muito grande, mas é uma vivência de um sonho muito grande também. São portas que abrem, oportunidades, seja viagem, seja poder de conquistar as coisas. Então eu sempre carrego muito isso comigo. E o meu namorado também é da mesma cultura, né? Porque ele também é descendente de japonês. E a família dele já é diferente, eles têm empresa. Então eu também ficava olhando muito, assim, de cantinho, as coisas que eles tinham a ensinar, de alguma forma, né? E aí o pai dele, que é meu sogro, uma vez falou, acho que ele nem lembra. Eu acho que era uma época que a gente tava falando sobre em evento. Então comecei a aparecer mais e comecei a ser chamada para eventos, podcasts. Aí ele falou assim, essa é a parte mais importante de você lembrar o que importa. Então assim, o que acontece é isso, a gente acaba ganhando o holofote pelo que a gente constrói. E basicamente o que ele quis dizer é que nessa hora você acaba querendo dividir, né, a sua energia em construir cada vez mais esse holofote. Mas você tem que construir mesmo o que te trouxe esse holofote, né, que é o meu negócio. Então é uma frase que eu carrego sempre comigo. Então eu vivo e mexo, você vai então ao evento? Mas às vezes é algo que não vai construir nada pra Las. Ou eu tô resolvendo uma questão muito séria na Las, seja time, seja de alguém precisando de mim, seja um produto que tá com problema. A gente tem quem possa resolver, mas assim, vai ficar largado na mão das pessoas, sabe? Então, eu não vou quando é assim. E aí eu acho que ter isso bem claro ajuda a manter ali o foco, sabe? Muito sábio. Você faz publi pra outras marcas? Faço. Você faz? E como que é, por exemplo, você faz publi pra concorrentes da Las? Não, eu tenho... Essa coisa de publi foi muito engraçada, foi surgindo sem querer. E daí eu coloquei bem firme na minha cabeça. Publicidade de roupa não faço. Não importa o que aconteça, não faço. Não, eu acho importante a gente falar. Mas e como funciona a sua escolha de influenciadoras para sua marca, para Las? Como que você escolhe? O que é mais importante, posicionar ou vender? Pra gente é posicionar. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um esquema de vendas praticamente pronto, né? A gente tem, eu divulgando ali todos os dias, mas a fatia maior de venda é da própria comunidade. Então, se a gente lança novidade, as vendas acontecem naturalmente. Hoje em dia, diferente do começo, a gente não é refém de vendas através de publicidades, né, de influencers. A gente vende muito no tráfego pago. Então hoje, na verdade, as influencers, elas estão ali no nosso esquema de organização puramente como posicionamento. Elas que vão determinar quem vai ter o desejo de um dia consumir Las. E qual é esse desejo? É porque eu amo essa menina e ela tá usando, eu também quero me vestir igual ela. Então eu sou muito chata na hora de escolher. Às vezes eu fecho contrato, eu volto atrás, porque eu posto algo que não combina com a Las, sabe? Sei, e eu acho importante você falar isso, porque mostra o respeito com a sua comunidade. É muito bom. O que é sucesso pra você? Eu acho que, pra mim, é muito engraçado. Sempre que eu falo isso, eu lembro primeiro de família. Eu acho que a gente poder estar realizado e feliz com o que a gente constrói e vive, porque na minha vida, tudo que eu conquisto, eu acabo associando muito a celebrar junto. Então, nos primeiros meses da Las, eu bati uma meta. Como a gente não é de São Paulo, a gente falava, vamos comer lanche em tal lugar lá de São Paulo. Sempre junto, todo mundo junto. Meu namorado junto, minha melhor amiga junto. Legal. Então eu acho que sucesso é a gente ver que a gente tá comemorando tanto o tempo todo junto, sabe? Ótimo, nossa, eu amei essa definição de sucesso. A gente tem um quadro aqui que você sabe, chama pneu furado. Toda estrada tem um erro, mas tem erro que é muito ruim, mas tem erro que é muito bom e que te ensina alguma coisa.
Aham. Qual erro que você hoje agradece por ter acontecido? Olha, um erro que aconteceu, eu posso citar 2? Claro! Porque ele é um pouco mais relacionado a produto, estoque de fato, que é uma coisa mais operacional. Então, quando a gente começou, a gente tinha um produto best-seller, que era uma calça cargo, assim, com bolsos na lateral. Ela tinha uma composição específica, era um artigo específico. E a gente começou a ter problema de estoque, porque ela esgotava, não tinha, enfim. Eu precisava desse tecido. O que eu fiz? Eu achei uma ótima ideia comprar esse tecido pelo telefone, sem ver o tecido, sem fazer contrato, porque acho que era o primeiro ano de loja. Eu comprei 3.000 metros desse tecido. E aí? A gente pagou no Pix. E aí chegou, não era. O cara deu um golpe, sabe? Porque, assim, ele mandou foto, a cor parecia, não sei o quê. Uma vez que chegou em casa, eu falei, quero devolver. Ele, não tem o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu te falei, você que topou. Não sei o quê. Ficou com a gente esse tecido. Nossa. A gente teve que meio que reformular a mercadoria, sabe? Mas foi um desespero, porque o que acontece? Ele tinha muito elastano, muito. Então, por mais que eu tinha reformulado, quando lavava, a calça ficava desse tamanho. Tanto é que por anos eu ficava com umas calças que era tamanho kids mesmo, assim, a gente dava pras crianças, porque... Mas foi um aprendizado muito bom, assim, no começo de que... Né? Porque a gente começa a dar certo, a gente fica confiante. Então, assim, eu lembro que esse dia eu olhei no espelho e falei, se você for mesmo fazer isso pra sua vida, você tem tanto que aprender ainda. Legal. Tanto mesmo, assim. E a segunda coisa que eu ia falar é uma coisa mais do lado pessoal. Então, assim, muitas vezes a gente acaba tendo sinais de que a gente tá sobrecarregando no trabalho. Eu esperei eu chegar no auge, assim. Então, eu fiz uma viagem com amigas minhas, que foi muito especial, e eu tava... Sabe aquela coisa que você planeja há anos, há meses, você tá muito animada? E aquela coisa, eu falei, não, eu tô viajando a lazer, o que custa eu tirar uma foto só pra divulgar na Lace? E aí quando você tá vendo, você tá fazendo a foto, os stories, o vídeo, um Reels, um TikTok, não querendo aproveitar com as pessoas, pensando nisso, pensando... tá calor lá, mas eu vi que meu estoque ainda tem jaqueta, será que eu tinha que usar a jaqueta? E não conseguindo parar minha cabeça. Aí quando eu voltei, eu tava muito estranha. E aí que eu vi que eu tava meio que doente mesmo, sabe? Então eu esperei chegar num ápice pra falar, bom, não é saudável. Exaustão. Não é saudável nem pra mim, nem pro trabalho, nem pra ninguém. Eu lembro de eu falar, não quero mais. Lógico que meus pais sabiam que ia passar, mas eu lembro que eu acordei assim, eu nunca sou assim, eu fiquei deitada, eu falei, não tem graça, sabe? Assim, só de pensar tudo que eu tenho que fazer, será que eu tenho força pra lidar com isso? Assim, eu preciso estar animada pro meu time, não é só eu fazer, eu tenho que chegar lá, eu tenho que estar feliz, eu tenho que motivar elas. Então eu lembro que foi um negócio que marcou, assim, não precisa chegar nesse Nesse ponto. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Difícil. Um livro. Não precisa ser os 3, mas assim, algo que você queira compartilhar, que vale a pena a gente consumir de conteúdo. Ai, sinceramente, do que qualquer conteúdo de aprendizado, eu vou falar a série que me faz rir de verdade todos os dias, que é Sex and the City. Amo, maravilhoso. Eu amo muito que, assim, eu acho que tem muito a ver com o que você prega. Pra mim, todas as personagens têm muitas histórias pra contar na vida delas, mas todas trabalham. Você vê, elas todas têm muita ambição, muitos sonhos. É verdade. A Carrie passa por tudo que ela passa, ela faz o trabalho dela. Você vê quando ela tem um sucesso na vida ali que ela quer, um closet cheio de sapatos. E tá tudo bem, né? Então, eu amo. Ai, Lu, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu gosto tanto de você, porque, assim, eu vejo uma maturidade e uma sabedoria no seu falar, na sua linha de raciocínio. Eu aprendo com você, eu tenho muitos anos a mais que você e eu me sinto uma aprendiz quando eu converso com você. Eu gosto muito dos seus insights e da sua maneira de ver a vida. Parabéns. Ai, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, produção do José Newton Fonseca, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira.
Um beijo grande. Aê!